Oi, eu vou falar um pouquinho de como foi meu primeiro semestre na faculdade, né? Eu faço Ciências Biológicas, Biologia, na Federal, que é do Ceará. E eu acabei meu primeiro semestre, né? Vou pro segundo agora. Assim, eu fiquei sabendo que eu passei na primeira chamada. Daí minha faculdade não participou do SISU 2.0. Então, mesmo que eu tenha passado na primeira chamada, eu só entraria no segundo semestre, entendeu? E tá, aí você fica esperando até começar as suas aulas no segundo semestre. A primeiro contato que eu tive, assim, diretamente com a faculdade, né, porque a matrícula é totalmente online. Então, o primeiro contato que eu tive com a faculdade foi na semana zero, que foi uma semana que os veteranos, o DA, né, o diretor acadêmico da minha faculdade, fez pra receber os calouros, né. Aí nessa semana zero, que foi uma semana antes de começarem as aulas mesmo, eles mostraram pra gente, fizeram um tour pela faculdade, mostraram pra gente o NUROF, que é um núcleo, eu não vou lembrar o nome, mas lá tem cobras, tem lagartos, tem alguns jabutis e tal. Eles, além disso, também falaram pra gente como é a faculdade, alguns falaram um pouco sobre as matérias do primeiro semestre, né? O que eles achavam de cada professor e tal. Um adendo, assim, sobre... Eles falaram sobre o que eles acharam de cada professor, mas eu acho que, assim, é bom saber um pouco, mas também tem muita coisa que é melhor você... Muito professor que eles falaram bem e que não necessariamente eu e minhas amigas gostamos, e alguns professores que eles falaram mal que a gente gostou, entendeu? Então, eu acho que, assim, essa questão de gostar ou não gostar de algum professor é muito subjetivo. Então, você escuta, mas, tipo, não vai com aquele preconceito estabelecido pro professor ou pra matéria, entendeu? Porque varia de pessoa pra pessoa. O primeiro dia de aula, né? Parecia coisa de escola. A gente teve uma recepção do nosso curso, né? E eles explicaram alguma coisa sobre, tipo, restaurante universitário, sobre as aulas, sobre as horas da aula, sobre quantas faltas podia ter em cada matéria. Aí, não sei, coordenador do nosso curso, ele escreveu um papel assim, aí, tipo, você tinha que escrever seu sonho, e ele ia chamar uma pessoa, ele ia ler um sonho, né, não tinha o nome da pessoa ali, a pessoa tinha que dizer quem era, que tinha escrito aquilo, e falar mais sobre você, né. Melhor que eu escrevi lá, tipo assim, qual a sua meta pra esse semestre? Era alguma coisa assim que tinha escrito, eu escrevi passar. Eu sei que, aí você vai lá na frente, fala seu nome, eu sou a Beatriz, tinha que falar se você era licenciatura ou bacharel, eu sou licenciatura. E foi isso, né, o primeiro dia de aula. Eles apresentaram alguns professores, né, uma das professoras era nova, era a primeira turma dela, a gente era a primeira turma dela, o outro já tá lá faz tempo e tal. A gente conheceu os professores que iam dar aula pra gente naquele semestre e o coordenador, e acho que o vice-coordenador, sei lá. Eu não lembro muito bem qual era o cargo de cada pessoa, né. Na minha faculdade, a gente já começa a ter laboratório e aulas práticas no primeiro semestre, né? Inclusive, na segunda-feira, tipo assim, no primeiro dia de aula mesmo, porque essa recepção foi na sexta, né? Aí, na segunda-feira, eu tinha aula de laboratório, aí a professora liberou a gente na primeira aula, ficar sem jaleco. Mas ela já deixou bem claro, ela explicou, é porque a primeira aula era mais introdutória, assim, né? Ela só explicou como funcionava o laboratório, o que não podia, o que podia fazer. E os monitores do laboratório ajudaram a gente a mexer em algumas coisas e a gente não mexeu em nada. Tipo assim, a gente não fez lâmina, nem nada disso, né? E aí a gente tinha 2 laboratórios. Um de biologia da célula, né? A gente viu várias células, viu os cloroplastos, viu estômatos, que é das plantas, né? A gente viu célula sanguínea de sapos. Além desse laboratório de biologia da célula, tinha um laboratório de química. E no laboratório de química a professora era bem mais rígida com... Não que a pessoa não fosse, ela era, né? Mas lá você só precisava estar de jaleco e era isso. E tipo, tá de calça e sapato fechado, né? No laboratório de química, além de você estar de jaleco, sapato
e calça, você também tinha que estar de luva e de óculos. A minha professora, ela frisava bem isso. Ela era assim, tipo, se não tá desse jeito, não fica aqui o jaleco todo fechado, porque tinha gente às vezes que ficava com o jaleco aberto. Não podia mexer no celular no laboratório de química, ela não deixava. Ou se fosse mexer, como lá nós éramos em dupla, tipo assim, se precisasse de alguma coisa que tivesse no celular, né, um cronômetro, às vezes a gente precisava tirar foto pro relatório, né? Todos os laboratórios tinham um relatório, né? E tanto de biocel como de química. E se precisasse tirar uma foto pro laboratório, era assim. A minha dupla, por exemplo, se eu estivesse mexendo naquilo, eu não podia pegar o celular também e tirar foto. A minha dupla, ela ia ficar responsável só por tirar foto e eu por fazer a experiência. Não, quem estivesse fazendo experiência não podia mexer no celular. Tanto que a professora tirou um ponto, e valia, o laboratório valia 2 pontos no total. Tirou um ponto de um pessoal que ficou mexendo no celular, deixou o celular em cima da bancada. Que... A gente também teve aula de campo no primeiro semestre, foram uma aula só, juntas assim para 2 matérias, né? Mas 2 matérias do primeiro semestre, que foi de ecologia e de diversidade biológica. Aí, como eram 2 coisas diferentes, a gente se dividiu, tipo assim, a gente se formou equipes de 4 pessoas, ou de, no caso da minha equipe eram 6, só que 3 ficaram na água e 3 foram pra terra. E eu fui uma das que fui pra água, foi muito legal. A gente coletava água, né? Lá a gente tava no estuário de um rio aqui na minha cidade. É na cidade vizinha, mas é aqui no estado, né? E lá a gente via salinidade, via a profundidade com disco sec, via se tinha. A gente também passou uma rede de arrasto pra ver se a gente coletava alguma coisa. A gente coletou só, mas a gente devolveu, tá? Os bichinhos todos. A gente devolveu. Eu acho que a gente não pegou nessa rede de arrasto, a gente não conseguiu pegar nada. A gente conseguiu, como lá era um manguezal, a gente conseguiu ver alguns caranguejos e foi só isso que os meninos, que a gente pegou assim, de bicho mesmo. Aí era isso, a aula prática, né? Foi uma parte daqui. Eu só fiquei na parte da água, né? Mas o pessoal que ficou na terra, eles demarcaram um espaço e foram contando as plantas que tinham lá, quais eram as espécies e como elas estavam agrupadas, né? Eles fizeram vários desenhos, as meninas da minha equipe fizeram esse desenho e depois nós fizemos relatórios sobre esses desenhos. Aí, assim, todas as aulas práticas, tanto as de laboratório como essas que foram aulas de campo, a gente tinha que fazer relatório depois, mas isso é normal, assim, sempre tem, né? Porque é ali que o professor espera se você aprender alguma coisa naquela aula. Porque se fosse só a prática, era muito legal. Outra coisa que foi um pouco diferente, assim, do que geralmente eu estava acostumado com a escola, é a forma de avaliação dos professores. A maioria deles usavam o mesmo, tipo assim, passava 3 provas, soma as 3 notas, divide por 3 e dá a média aritmética, mas tinha um específico que cada nota vale cada prova vale uma porcentagem, tipo assim, essa prova vale 40%, então, tipo assim, se você tirar 10, né, se você fechar a prova, só vale 40% da nota final. Aí essa outra vale 30, a outra vale mais 30, entendeu? Tipo assim, se você tirou a nota baixa na primeira, era mais difícil recuperar nas outras duas do que se fosse uma média aritmética, entendeu? Também tinha a questão de aula teórica e aula prática, porque era de uma matéria só, né? Então, a teórica valia 70% e a prática valia 30%. Mas dentro da teórica e dentro da prática, cada professor poderia escolher uma forma de avaliação, né? Na nossa prática de biocel, a gente entregou o caderno de práticas, né? Que tinha os desenhos e algumas coisas que a gente tinha que escrever e responder de cada aula, né? E 2 relatórios das práticas de experimentação. Aí, isso tudo a professora fez somou, dividiu por 3, deu uma média aritmética e aí isso multiplica por 30%. E na de química, toda aula a gente tinha um pós-laboratório, a gente entregava para ela, na próxima aula, isso valia presença e nota. Aí no final ela deu lá uma nota,
que eu não entendi muito bem, mas tem lá tudo explicadinho, né? Só não sei explicar pra alguém como é que ela chegou nessa nota, mas tem lá tudo explicadinho. Então, cada professor tinha uma forma de avaliar, mas todos eles explicaram isso na primeira aula, então pra mim foi de boa, sabia? Tipo assim, ai, essa matéria aqui, essa prova vale 40%. Eu tenho que me esforçar muito nela, porque se eu tirar um 10, né, já tô com 40% da nota. Se na próxima eu tiro um 10 também, já não preciso estudar muito pra terceira prova, né? Não fico perigando estar na F. Eu não fiquei na F, né, na maioria das matérias. É só química, que foi meu pé no saco, eu não passei. E ecologia de ecossistemas também, eu não passei, era minha matéria preferida. Eu chorei quando eu vi que eu não tinha passado. Mas depois eu fiz a prova final e passei em ecologia. Assim, outra coisa, né? Trabalho em grupo. Teve uma matéria específica que foi muita dor de cabeça pra mim, o trabalho em grupo, porque na primeira semana de aula, na primeira aula dessa professora, ela disse assim, forma em grupos. A gente pensou assim, ela deve ser alguma dinâmica que ela vai fazer nessa primeira aula, né? Só que acabou que quando a gente terminou de formar o grupo, ela disse assim, anota o número de vocês nessa folha, o nome de vocês nessa folha, na real, e esse é o seu grupo de vocês. Aí quando a gente terminou de entregar a folha, ela falou assim, esses são os grupos até o final do semestre. Então, tipo assim, o meu grupo que eu formei na primeira semana de aula, né, aquele pessoal que tava ali perto de mim, não eram os meus amigos depois, entendeu? Então ficou meio esquisito, porque eu e as meninas, minhas amigas, a gente combinou, nos outros trabalhos em grupo, que a gente fez todos os outros juntas, a gente combinou, não, nós, assim que a professora passar trabalho, nós vamos fazer o trabalho logo, acabou-se, e vamos se livrar disso. Só que com esse pessoal, eles ficavam postergando, sabe? Aquela pessoa que gosta de fazer o trabalho de última hora. Não que eu não faça isso às vezes, eu faço, mas sabe quando você, tipo, manda mensagem e a pessoa nem olha, nem responde? Eles eram muito assim, e acabou que no final das contas só eu e uma amiga, que era minha amiga, a única amiga minha naquele grupo, nós acabamos fazendo um trabalho praticamente sozinha. Mas assim, os outros trabalhos que eu desenvolvi com o meu grupo, com as minhas amigas, foi bem de boa. Mas um conselho, faça uma panelinha no começo da faculdade, porque talvez você tenha que fazer trabalho com aquele povo o resto da vida. E assim, sinceramente, eu peguei pessoas muito boas pra fazer trabalho comigo, que coincidentemente eram minhas amigas. E a gente se dava super bem fazendo isso, né? Mas pode ser que você tenha um amigo que ele não seja bom em fazer trabalho e, sinceramente, assim, amigos, trabalho da faculdade à parte. Porque se a pessoa não levar a sério, tira ela do grupo. Eu sou totalmente a favor disso, dependendo da situação também, né? Aí foi isso, assim, um resumo da ópera. Foi um semestre que eu achei tranquilo, assim. Me botaram tanto medo que a faculdade era outro mundo. Que era você por você, não sei o quê. Eu não achei, assim, obviamente, ninguém vai te dar nada de mão beijada, mas sinceramente você tem 18 anos, né, meu filho? Me poupe, se você quiser as coisas de mão beijada, você já é um adulto. E tal, sobre as avaliações, realmente, fim de semestre é uma prova atrás da outra. Teve um dia que a gente fez, assim, saímos de uma prova, fomos pra outra, aí teve um almoço no meio, a gente fez outra prova. E é sobre isso, mas, assim, você tem que uma coisa que o pessoal diz muito, né? Você tem que penar pra tirar uma nota alta. Sim, porque, na real, querendo ou não, a faculdade você tem que estudar sozinho. Assim, pra mim, a matéria mais difícil de estudar foi a que a professora não disponibilizava os slides dela. Porque aí você tem que estar procurando. Eu e minhas amigas, a gente já anotava muito, então foi de boa, assim, a gente se juntar pra estudar e cada um mostrar que você sabia aquela matéria. A gente fez muito isso durante o semestre, se juntar, sentar, falar daquela matéria e estudar aquela ali em grupo, porque querendo ou não, quando você tá estudando em grupo, você tá ensinando pra outra pessoa e você tá aprendendo também com aquela outra pessoa. E a gente também tem muito texto, alguns professores mandam um texto pra ler. Leiam os textos que os professores mandam. E foi isso. Eu amei, assim, o primeiro semestre. Me mostrou
gama de áreas da biologia que eu sinceramente, tinha uma visão muito restrita da biologia, né? Mesmo sendo uma área que eu amo. Mas, assim, me mostrou, assim, um mundo, matérias e áreas da biologia que eu achava que eu não ia gostar, tipo ecologia, que eu amei. E é isso, né? A faculdade é um mundo bem mais amplo do que a biologia que você vê na escola. Mas, assim, eu que amava biologia, sempre fui apaixonada. Continuo amando. Eu tinha muito medo de ser aquele povo, tipo assim, ama uma coisa, vai fazer faculdade disso, aí vê que detesta. Mas eu continuo amando biologia. Eu não sei se eu falei isso, mas eu acho que eu falei. Eu faço licenciatura, né? Então, eu também tenho algumas matérias de educação. E é uma área que eu gosto. Mas também tem o pessoal que faz bacharel, que vai mais para a área da pesquisa, né? Eles têm mais matérias voltadas para a área de projeto de pesquisa. Apesar de no primeiro e no segundo semestre, as matérias serem iguais tanto para licenciatura quanto para bacharel. Só começar a diversificar lá pro quarto.